Esta é uma questão de domínios, calcular o domínio de uma função, e como tal eu vou aqui rever, fazer um apanhado do que é que temos que saber para calcular domínios. Então o que temos que saber são 4 condições, só existem 4 condições para calcular domínios de uma função, ok? Que condições são essas? Portanto, a primeira que conhecemos, a que conhecemos já há mais tempo, é a condição dos denominadores. Portanto, quando nós temos uma expressão, numa expressão qualquer, temos um denominador com x, não é? Em que o x consta no denominador, o que é que nós temos que garantir? Temos que garantir que o que está em denominador tem que ser diferente de zero, ok? Portanto, suponhamos que isto aqui é uma fração, temos um denominador, o que está aqui tem que ser diferente de zero, senão não faz sentido, dá erro, não existe, ok? A outra condição que nós conhecemos é a condição das raízes, raízes de índice par, ok? Porque se for raízes de índice ímpar, é R, não interessa nada, ok? Se for de índice par é que temos que ter o cuidado de garantir que o que está dentro da raiz é maior ou igual a zero. Portanto, não existem raízes de números negativos, ok? É claro que eu estou a falar dos números reais, em R, que é o conjunto de números que nós conhecemos até agora. Em complexo já não é assim. Mas em R, isso não existe, por exemplo. Mas, portanto, lá está. Se aqui for par, porque se for ímpar, eu dou aqui um exemplo, a raiz quadrada de menos 8 não existe, ok? Não existe. Aqui não estar nada é mesmo estar um 2, não é? Lá está, índice par. Mas a raiz cúbica de menos 8 já existe, ok? A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Porquê? Porque o menos 8 é igual a menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Portanto, a função inversa da raiz é o cubo, não é? E, portanto, se tivermos alguma coisa dentro de uma raiz de índice par, temos que garantir que é maior ou igual que zero. Depois, outra condição que também conhecemos de domínios é a questão do logaritmo. A função logarítmica tem uma condição de domínio. Portanto, dentro de um logaritmo, não podemos ter números negativos. Isto podem pensar nisto através do gráfico de uma função logarítmica. Nós sabemos que o gráfico de uma função logarítmica tem sempre este aspecto, ok? Um logaritmo qualquer de base A tem este gráfico, ou seja, só existe aqui deste zero no eixo do x para a frente, ok? E portanto o que está dentro de um logaritmo tem que ser sempre maior do que zero, ok? Bom, existe só mais uma condição que tem a ver com a trigonometria, que é a questão da tangente. Portanto, a tangente de uma expressão qualquer, também aqui com x. Reparem como é que poderei explicar isto melhor através do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico permite-nos ver a tangente dos ângulos, não é? Nós temos o círculo em que este é o eixo dos senos, cossenos e a tangente vê-se aqui. Ora, o que é que acontece aqui à tangente? A tangente é esta reta, a tangente aqui ao círculo neste ponto. Por exemplo, este ângulo vai ter esta tangente, interseta o eixo da tangente aqui neste ponto. Ok? Então, qual é o ângulo aqui do círculo em que não tem tangente, onde a tangente não existe? Bom, é aqui o 90 graus, não é? Nós se imaginarmos aqui um ângulo de 90 graus, como esta reta é aqui tangente, ela não vai intersetar a reta da tangente, não lhe toca. E, portanto, não existe. Portanto, tudo o que estiver dentro de uma tangente não pode ser 90 graus, para isto fazer sentido, ok? Portanto, o que está dentro de uma tangente tem que ser sempre diferente de π sobre 2, vou colocar em radianos, que é o 90 graus em radianos, mais kπ. É sempre diferente disto, ok? Bom, estas são as condições de domínio que existem, estas 4. Não havendo nada destas 4, é R. Okay? Vou colocar aqui um exemplo e vou tentar até baralhar um bocadinho, complicar para tentar ser claro na forma como escrevemos as condições. Por exemplo, 2x mais raiz de x menos 3 sobre logaritmo de x menos 2 mais tangente de 3x mais 5 sobre x mais 7. Ora, ok, nós temos aqui esta função esquisita, complicada, queremos calcular o domínio. Como é que eu calculo o domínio disto? Escrevo aqui domínio é igual a x pertence a R
tal que. Estes dois símbolos, dois sinais, querem dizer tal que. E vou começar a ver as condições. Tenho denominadores? Bom, tenho, sim senhora. Tenho aqui um denominador, nesta fração. Então tenho que garantir que este denominador é diferente de 0. Ok? Tá, e depois teria que resolver esta condição. Agora não é âmbito deste vídeo, mas teria que resolver a condição. Há mais denominadores, temos de ter o cuidado que há aqui outro denominador. Então tenho que meter x mais 7 diferente de 0. E teria que resolver esta condição, ok? Bom, denominadores não há mais. Não. Há raízes de índice par? Tenho aqui uma raiz, então tenho que colocar i. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Ok? Não há mais raízes, ok? Seguimos logaritmos. Sim senhora, há aqui um logaritmo. Então o que está dentro do logaritmo, ou seja, i x menos 2 tem que ser maior do que 0. Mais, tenho tangentes? Tenho, sim senhora, tenho aqui uma tangente. Então o que é que tenho que fazer? O que está dentro da tangente teria que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ok? E pronto, e teríamos que resolver todas estas condições. Pode acontecer uma situação destas, ou seja, termos muitas condições de domínio na mesma função, teríamos que as resolver e logo víamos o que é que dava. Bom, no entanto, o que é que eu queria aqui deixar claro? Não se preocupem que não vos vai aparecer um domínio destes. Isto foi apenas para eu vos explicar como é que colocávamos aqui as condições. Isto não é normal, ok? O normal é aparecerem uma ou duas, quando muito duas condições ao mesmo tempo numa função, ok? A um nível mais elementar, um nível mais fundamental do ensino da matemática, estas serão as duas condições mais estudadas, os denominadores e as raízes, ok? Vou só colocar aqui mais um exemplo que penso que poderá ser útil. Vamos supor que eu tinha aqui uma função 2x mais 3x mais 5 sobre 7. Domínio desta função. O domínio desta função é R, muito simplesmente. Porquê? Porque eu não tenho cá condições de domínios. Eu pergunto assim, tenho denominadores? Não tenho. Ou aliás, tenho, não é? Tenho aqui um denominador, mas no meu denominador não está lá a variável, não está lá x. Então, o que eu tenho que ter a certeza é que o meu denominador é diferente de 0. Como o denominador aqui é 7, nunca varia, então é sempre diferente de 0. Então eu não tenho que ter aqui nenhuma condição, ok? Só quando tenho o x em denominador. Como não há também condições de raízes, não há logos nem há tangentes, então o domínio é R. Ok? Vou então agora resolver o problema. A nossa questão, queremos calcular o domínio de f. Eu, para calcular o domínio da função f, vou então escrever x pertence a R, tal que... tenho denominadores? Não. Tenho raízes, então coloco a condição da raiz. 9 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual que 0. E agora como é que eu resolvo uma inequação com uma função do segundo grau? Bom, em primeiro de tudo, colocar na forma canónica. Na forma canónica é colocar na forma decrescente por grau. Okay? Grau 2 primeiro, depois grau 1, depois grau 0. E agora, para resolver inequações com parábolas, dou-vos um conselho, que é, vamos visualizar o desenho da parábola. E o desenho da parábola, como é que a gente sabe se ela está voltada para cima ou para baixo? Portanto, primeiro deixem-me dizer que uma função do segundo grau é sempre uma parábola, ou para cima ou para baixo, que ela está virada. Portanto, posso resumir aqui, ax ao quadrado mais bx mais c mais d. Portanto, esta função é uma parábola, logo sabemos se está voltada para cima ou para baixo, de acordo aqui com o número que está atrás do x ao quadrado. Portanto, neste caso está aqui representado por a. Se o a for positivo, então a parábola está assim voltada para cima. Se o a for negativo, a parábola está voltada para baixo. Okay? E neste caso nós sabemos então que está voltada para baixo. E reparem aqui numa coisa. Se eu souber depois os zeros da parábola, se tiver zeros, não é? Se eu souber os zeros, ela está assim, eu consigo saber onde é que ela é maior ou igual que 0. Com bastante facilidade. É aqui no meio dos zeros. Aqui no meio dos zeros ela está acima do eixo do x, ok? Este é o eixo do x, que aqui está representado. Não fiz foi o eixo do y. Ok? E aqui, atrás, para o lado esquerdo e para o lado direito dos zeros, seria negativa. Mas eu quero saber onde é positiva. Então só me falta calcular estes zeros. Como é que eu vou fazer isso? Vou calcular aqui num cálculo auxiliar. Menos x ao quadrado mais 9 igual a 0. E resolvo. Portanto, isto será então um cálculo auxiliar.
menos x ao quadrado igual a menos 9, x ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, x igual a 3 ou x igual a menos 3. Portanto, aqui é menos 3, aqui é 3. Então, quando é que a parábola é maior ou igual que 0? Entre o menos 3 e o 3. Domínio vai dar de menos 3 a 3. Fechado, ok? Fechado, que eu quero saber quando é que é maior ou igual que 0 e no menos 3 e no 3 é 0. Portanto, resposta D. E pronto, temos assim então esta questão resolvida. Até uma próxima.